A paz do Senhor Jesus para você que está aí me vendo. Eu quero compartilhar uma palavra com você e pretendo ser breve, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo ser breve. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto que tem alguns dias me rodeado e eu tenho percebido que Deus quer falar comigo, mas eu acredito que eu posso te ajudar também e que o Senhor também vai falar com você. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 8, diz que ela a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quem já ouviu falar daquela brincadeira do telefone sem fio? Quando você era criança, quando a gente era criança, a gente fazia, né, uma filinha e criava uma frase e ali um tinha que falar pro outro o que o primeiro falou. Quando chegava lá no final da fila, já saía totalmente outra conversa, porque um ouvia de um jeito e passava do jeito que ouviu. Por esses dias eu tenho ouvido falar muito sobre a língua, né? Que a língua a gente não consegue controlar ela. Muitas vezes a gente fala coisas na hora que não é para falar. Muitas vezes nós vimos alguma coisa e a gente acha que tem alguma coisa e a gente já passa pro outro, eu vi tal coisa. Será que tem? Será que é? Eu acho que é. Aí o outro passa pro outro, fala, nossa, você viu? O fulano falou que fulano tá fazendo tal coisa. Então isso, irmãos, gera confusão, gera contenda, gera até morte, se deixar. E a palavra de Deus nos diz que Satanás, ele brama como um leão, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Agora há pouco, por que eu resolvi gravar essa palavra? Porque agora há pouco, quando eu estava chegando do meu trabalho, eu vinha vindo na minha rua, faço uma curvinha, tá saindo um outro carro da garagem, e ali eu paro um pouquinho, espero, vem uma criança andando de bicicleta, um menininho bem pequenininho, andando de bicicleta pelo meio da rua. E como eu vi que a mãe, eu não sabia que a moça era a mãe dele, tava com o celular, e ele vinha bem no meio da rua e um carro dando ré, saindo da garagem. Falei, nossa, que perigo, né? Esse menino assim brincando de bicicleta e o carro dando ré, muitas vezes a pessoa não vê, porque ele era pequeno, né? E ali comentei com um moço que tava fazendo uma reforma na calçada. Falei, moço, de quem é essa criança? Ah, a mãe tá ali. Aí eu falei assim, olha, corajoso deixar esse menino brincando assim de bicicleta no meio da rua. Perigoso vir uma moto de lá correndo, ou um carro e pegar ele, entendeu? Falei só assim, mas não falei com ignorância, tava até tranquila, de boa. Não falei com ignorância, esperei o carro sair da garagem de boa. Daqui a pouco a moça vem tirar satisfação comigo, perguntando o que eu tinha contra o filho dela, se eu tava reclamando. Eu falei, moça, eu não falei nesse sentido, não. Eu falei assim que era perigoso, que às vezes vem moto, vem carro, né, muito rápido, é perigoso pegar o seu filho. Falei por preocupação, não falei com ignorância, ignorando, né? E ali eu fiquei me sentindo tão mal, irmãos, porque eu percebi que era ação de Satanás. O diabo, ele faz, você percebe que o homem ouviu de um jeito e passou de uma outra forma, porque eu acredito que ele nem precisava ter falado para ela, né? Eu acredito que ele não precisava nem ter falado, mas ele quis falar e falou de uma outra forma, totalmente invertida do que aquilo que eu quis dizer. E ali depois eu fiquei me sentindo tão mal que eu chamei ela de novo. Ela mora próximo à minha casa, só que eu não tenho muita amizade com ela, não conheço direito. E expliquei, falei, moça, me perdoe, não foi nesse sentido. Falei, aquele moço, ele distorceu tudo que eu falei, não foi dessa forma. E depois eu fui lá, falei com ele, falei assim, moço, só foi falar pra mãe do menino que eu tava reclamando. Falei, eu não falei nesse sentido não, moço, eu falei que era perigoso, não falei no sentido de que o menino tava atrapalhando, que ela era uma irresponsável, falei nesse sentido. Falei, se o senhor fala dessa forma, vira confusão, tá vendo? O senhor gerou uma confusão danada. E daí ali a gente se entendeu, falei com ela, expliquei, pedi perdão, ela entendeu, ela viu que eu não falei de maldade. E isso me lembrou essa palavra, né? Como essa palavra já tem vindo há alguns dias, eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? E isso que eu quero passar para você, porque Satanás, ele é astuto, ele fica esperando o momento certo para criar uma confusão na sua vida e na minha vida. Então, se eu não tivesse tido a humildade de ir lá conversar com ela ia ficar com uma má impressão de mim, né? É assim que Satanás age. Porque Deus pode muito bem um dia querer me usar para falar alguma coisa com ela, para entregar uma bênção, uma palavra profética. E o que vai acontecer? O coração dela já vai estar contaminado contra mim. É isso que eu quero deixar para você. Quando você vê uma coisa, por mais que você não fale com intenção de maldade, que você e eu, né, que nós venhamos vigiar. Porque às vezes a gente não fala com maldade, mas Satanás, ele arma situações de confusão para mim e para você. E quando você vê alguma coisa, algum comportamento estranho em alguém,
que você não passe para outra pessoa, que você não diga, eu acho que está acontecendo isso. Que às vezes, irmãos, não é nada daquilo que a gente vê. Muitas vezes nós vemos coisas no meio da rua, encontramos pessoas, às vezes encontramos duas pessoas juntas, mas a gente já acha logo que tem um caso que tem a ver e às vezes não tem nada daquilo. Então, esse vídeo é de alerta para mim e para você, para que a gente venha controlar a nossa língua, que nós venhamos orar e pedir para o Senhor, Senhor, me ajude a não sair julgando aquilo que eu vejo, a não sair espalhando aquilo que eu ouvi ou que eu vi, porque às vezes não é nada daquilo, entendeu? Mas os demônios, Satanás, ele não vai deixar passar. Por mais que você não fale com má intenção, Satanás, ele vai fazer virar uma confusão. Então, irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com você, que você e eu, que a gente venha vigiar, porque o diabo, ele não brinca, ele não está dormindo, não. Ele está de olho na gente. Satanás, o que Satanás mais quer é nos queimar diante das pessoas. Tá bom? Eu quero compartilhar essa palavra com você, porque por esses dias ela está rodeando. Eu sabia que... Falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não estava falando de ninguém, né? Falei, não estou falando mal de ninguém, não vi nada. E hoje o Senhor me mostrou. É por isso que eu estava falando sobre a língua. Porque até mesmo quando você não tem intenção, Satanás, ele cria confusão. Você tá entendendo? Quando você não tem intenção, o diabo, ele arma. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele transforma maldição em bênção. Então ali eu pedi perdão para ela, me desculpei, falei, moça, me perdoa, não foi assim, se você me achou que eu tava falando com ignorância, que eu fui arrogante, eu te peço, me perdoa, em nome de Jesus. Não, tudo bem, moça, já passou. Você tá entendendo? Agora, se já pensou se eu vou lá e brigo com ela e grito com ela, viraria uma confusão, ficaria pior, né? Então eu fui lá e falei com aquele moço, falei com ele, mas falei normal, né? A gente fica nervosa, na verdade, a vontade de a gente ir lá e, né, e pegar a pessoa pelo pescoço. Falei, por que o senhor foi falar desse jeito? Mas eu falei pra ele assim, falei, moço, o senhor foi falar pra mãe do menino que eu tava reclamando, moço. Eu falei assim, né? Falei, eu não falei nesse sentido, não. Por que o senhor foi falar pra ela, tá vendo? Virou uma confusão. Falei, o senhor falou de um outro modo que não foi o que eu falei. Aí ele ficou todo sem graça, sabe? Então ele se deixou ser usado pelo diabo. E muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente também se deixa ser usado por Satanás. Então que da nossa boca venha sair palavras de bênçãos, que você venha profetizar sobre a vida do teu filho, do teu marido, que eu também venha fazer isso. Porque muitas vezes, irmãos, no momento da raiva, nós falamos muitas coisas. E a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem muito poder. Então, que no momento da raiva, da ira, você venha abrir a boca para profetizar. Que eu e você, a gente venha aprender que na hora da raiva é melhor a gente se calar. É melhor a gente sair, dar uma volta. Que a gente possa aprender com o Senhor. Que esse vídeo possa falar com você. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Não sei se você já passou alguma experiência dessa. Tá? E se você já viu alguma coisa de alguém, já falou, que você venha se arrepender e pedir perdão para Deus, né, de algum comentário que você fez e que depois você viu que não era nada daquilo, que você venha pedir perdão para Deus por se deixar ser usado pelo inimigo para falar as coisas que na verdade não é o que está acontecendo, tá? Que eu venha pedir perdão para Deus, que você venha pedir perdão para o Senhor, das vezes que nós falamos coisas para os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos com raiva, e eu falo nós assim, né? Porque, em geral, né? Tô falando com muitas pessoas, não sei quem vai assistir, mas muitas vezes quando a gente tá com raiva, a gente fala, né? Vai, que o diabo te carregue, que morra, e essas coisas, a palavra tem poder. Então, que nós venhamos pedir perdão para o Senhor, das vezes que nós falamos com intenção, no momento de ira, de nervosismo, e no momento que a gente fala sem intenção, como foi no meu caso ali agora. Não foi com intenção, mas Satanás queria criar uma confusão, que nós venhamos estar apercebidos com o Senhor, para que a gente venha saber a hora certa de falar. Se você viu alguma coisa estranha, diferente, ore a Deus, Senhor, está acontecendo isso. Eu devo falar, Deus, para quem eu devo falar? Quem é a pessoa certa para quem eu devo me dirigir para falar isso? Senhor, que o Senhor venha preparar o momento certo. Se eu tiver que realmente falar alguma coisa, que o Senhor venha preparar o momento certo, a hora certa, Deus, para que não venha gerar confusão. Vai repreendendo o espírito de confusão, o espírito de fofoca, de mentira, tá bom? Que nós venhamos aprender, porque o Senhor estava falando esses dias todos e eu não estava entendendo. Mas hoje o Senhor permitiu essa pequena confusão para que eu pudesse entender. Então eu quero compartilhar essa palavra com você e eu espero que ela tenha falado ao seu coração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.